Vamos começar o nosso papo aqui então. Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou Gabriel Blanco, eu faço parte aqui do time da Enquest. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem ficado, tem se ressaltado aqui pra gente, né? São mais de 12 anos de atuação aqui da Enquest. Eu consegui reunir 3 feras aqui da empresa para a gente discutir um pouquinho sobre equívocos aí que a gente tem identificado dos gestores de TI. Né? Eu estou aqui comigo, do meu lado esquerdo, o Luciano Kassen, fundador aqui da Enquest, e hoje responsável por toda a área de delivery aqui. Tem aqui na minha frente também o Leandro, tá junto com a gente aí, responsável na gestão dos projetos, né? Tem aqui também a Gabriele Lopes, da nossa área comercial, mais especificamente para a área de expansão, gestão de contas aqui. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre esses pontos, acho que muitas crenças que os gestores de TI acabam tendo, os líderes de dados ali dentro das empresas, né? E que a gente enxerga que tem um baita potencial para a gente ajudar eles a desmistificar um pouquinho algumas coisas. E queria começar com o Luciano, que está mais tempo aqui na empresa, né, Lu? O que você enxerga desses pontos aí dos gestores, que eles acabam muitas vezes não tendo uma estratégia muito clara de dados quando vai encarar um projeto ali, enfim, o que você tem para dizer para a gente aí? Boa, primeiro, valeu, Gabi, pelo convite aí, pela condução. Prazer aqui participar e contribuir. Estou nessa jornada aqui com a Enquest, como você mencionou, né? Desde o início, são 12 anos aí, então a gente já viu e continua vendo aí bastante coisa relacionada a essa discussão, né? E que eu acho que, de fato, dá para contribuir, dá para trazer bons insights aqui em relação a essa questão de gestão de dados, de estratégia, enfim. Quando a gente fala de estratégia, acho que tem um primeiro ponto aí que é importante, e assim, quem está na cadeira, seja ele como gestor de TI, como um gestor de tecnologia ou como gestor de dados, né? Uma estrutura que tem um gestor de dados, ter a estratégia bem definida é um ponto crucial, né? A gente já começa por aí. É óbvio que, assim, eu não vou fazer tudo de uma vez, né? Você não consegue fazer tudo de uma vez. Você vai fazendo isso por partes, né? Um projeto de dados, uma iniciativa de dados, ela vai sendo feita por partes. Mas ter uma estratégia clara, definida, um roadmap bem desenhado desde o início, isso é fundamental. Mesmo que eu não vá fazer tudo agora, né? Eu não vou conseguir fazer tudo agora, mas eu preciso saber o que eu tenho que fazer e o que eu tenho pela frente ali. Porque senão, o gestor de TI está sujeito a tomar uma série de decisões erradas, né? Se ele está olhando só para o que pediram para ele ali naquele momento e não está olhando para o todo, muito provavelmente ele vai gastar dinheiro à toa. A companhia vai gastar dinheiro à toa. Então, Sem dúvida. Né? Então, acho que o começo é por aí. Eu preciso ter um desenho claro do que eu vou fazer. Não importa se vai ser daqui um ano, se eu estou falando de um plano de 24 meses, 36 meses. Mas eu tenho que ter claro qual que é a minha estrada que a gente vai percorrer, né? E a partir dali, aí sim, como é que eu executo, passo a passo, o que vem primeiro, o que vem depois. Aí a prioridade do negócio vai dizer. Mas quando a gente fala de ter uma estratégia, a gente tem que ter essa visão aí de médio e longo prazo para poder tomar boas decisões e construir a coisa do jeito certo. E isso está muito conectado com os objetivos da empresa, né? Muitas vezes, qual que é o plano da empresa para esse ano? Qual que é o principal objetivo? E como que um projeto de dados pode contribuir nesse objetivo, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, um aumento de faturamento em X%, como que um projeto de dados vai impactar nisso? Seja numa redução ali na área financeira, seja numa estratégia ali dentro da área comercial, isso está completamente ligado, né? Totalmente. Esse não é o único fator, tem outros fatores aí que o gestor de tecnologia tem que tá ligado, né? Quando você está falando de uma estratégia de dados, mas conhecer bem os objetivos do negócio, para onde a empresa está indo, é fundamental. E eu digo isso porque cada negócio tem um contexto e funciona num contexto diferente, né? Cada negócio é negócio. Só que esse gestor, acho que esse é um dos pontos, na minha visão aqui, mais importantes. Porque a gente está falando de projeto de dados e de tecnologia. Mas a gente nunca pode perder de vista que
Isso tudo serve para resolver problemas de negócio, levar o negócio para um próximo nível. Então, assim, se o gestor não estiver muito bem conectado, como você disse, ao que são esses objetivos, onde a companhia quer chegar, né? Porque só a partir daí, eu preciso saber de duas coisas. Eu preciso saber onde a companhia quer chegar e eu preciso saber como essa engrenagem funciona, como as áreas interagem entre elas. Se eu não conhecer isso, eu não vou saber quais são os dados mais importantes, eu não vou saber o que priorizar, o que eu vou atender primeiro e de que forma eu vou atender. E, obviamente, eu não vou conseguir construir esse roadmap, percebe? Então, a estratégia, ela parte do ponto que você está colocando. Eu preciso conhecer os objetivos de negócio, eu preciso entender como essa engrenagem funciona. Dali para frente, aí você tem condição de desenhar as coisas. E a tecnologia, que é onde a gente atua muito, no fim vai ser um desdobramento de todas essas coisas, né? Mas eu preciso olhar para onde eu estou indo. Fundamental. Acho que é um excelente ponto que você trouxe aí. Legal. E acho que dos benefícios aqui de estar nós três aqui, né, vocês três reunidos, é porque acho que cada um tá numa frente da empresa aqui, então tem diferentes óticas quando a gente está falando desse mesmo assunto, né? A Gabi ali, na nossa frente comercial, ela acaba se deparando também. Gabi, o que você enxerga quando a gente está falando desses pontos? Quando você vai fazer as primeiras reuniões, os primeiros contatos ali com a área, com os gestores de TI, o que você enxerga dessas crenças, às vezes, que vêm num primeiro momento deles? Como que é para você, quando a gente está falando desse assunto aqui, na sua ótica? Tem várias coisas aí, inclusive do que o Luciano falou, tem vários desdobramentos nisso aí, né? Então, assim, eu lido com o cliente ali no início do início, né? Porque geralmente sou eu quem faz o primeiro... Não o primeiro contato, o segundo. Tem o pessoal que faz o atendimento, né? E eu sou a pessoa que faz a primeira reunião. Uhum. Então, eu lido com o cliente ali bem no começo. E aí tem várias coisas que, né? Pensando no tema que é os equívocos dos gestores de TI em relação a dados, né? Tem várias coisas. E aí, acho que é importante também não personalizar, né? Não é um equívoco do gestor de TI, é um equívoco da companhia como um todo. Sim. E eu percebo que a questão dos dados, tirando em grandes companhias ou companhias que já nasceram no digital, é uma coisa que vai virando meio que um puxadinho. Não tem uma estratégia de dados, né? Isso que muito que o Luciano falou, assim, não tem um plano, né? Muitas vezes tem um plano para o financeiro, tem um plano para o comercial, tem um plano para o marketing, não tem um plano para dados, né? Sim. E então o dado ali é meio que subestimado, né? E aí o pessoal fala tanto do data-driven, né? E, cara, se fazer um monte de dashboard, você falar que o financeiro tem dashboard, que o RH tem dashboard, que o comercial tem dashboard, não é ser data-driven, né? Você tem que dar acesso aos dados para a companhia como um todo e não ficar cada um ali no seu silo de dados e esses dados não interagirem, né? Então, assim, é um negócio muito mais complexo, né? Do que simplesmente ter um monte de dashboard. Então, e aí, vamos entender. Então, assim, na maioria das empresas já não há uma área separada para dados. Isso está com TI. Ou muitas vezes isso começa do negócio, né? Também. E aí, o que acontece muito? O negócio está precisando no número, está precisando do relatório e ele vai correr atrás, porque ele precisa entregar. E aí, começa o dado de uma forma desordenada dentro da empresa. Quando a TI vai entrar, para tentar organizar a casa, é um trabalho muito difícil. E aí, vira um apagar de incêndio. Porque a TI só quer dar um jeito ali num negócio que está perdendo o controle, porque aí tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração que não são só o dado. É como esse dado está vindo, qual é a qualidade desse dado, qual é a segurança desse dado, está de acordo com a LGPD, um monte de coisa. E então, a TI entra para tentar apagar esse incêndio e faz da melhor forma que pode, né? Mas aí, pensando nesse crescimento desordenado, é aí que, na minha opinião, cai nisso que o Luciano falou, que Sim, com você certeza. não consegue montar uma estratégia, porque você está entrando para apagar um incêndio. Então, tem que existir um momento, principalmente nas grandes companhias, que as pessoas vão ter que parar e falar, tá, onde estamos? Como seguiremos? Né? Vai ser um premise, vai ser cloud, porque ainda tem gente que está nessa discussão. Né? Para mim, a resposta é simples, mas tem gente que ainda está nessa discussão. Vai ser um modelo centralizado? Vai ser um modelo descentralizado? A TI vai ser responsável por entregar o dado e cada
unidade, área de negócio vai trabalhar seu dado ou vai ter um centralizador que é uma área de dados e tudo vai partir dali? E o negócio só vai ser a parte que analisa. Então, são muitas questões. E eu acho que é muito complicado deixar tudo isso na mão da TI. Então, os equívocos que a gente vê... por isso que eu falei que não é personalizar, porque é um erro da companhia. Você jogar tudo isso na mão do gestor de TI, que está olhando o sistema, que está olhando o infra, que está pensando em governança, que está pensando em acesso ao Office, o Windows, computador, gateway, enfim. E aí você vai colocar mais isso na mão da TI, a não ser que tenha dentro de TI uma área de dados... Uma célula ali específica para trabalhar a parte de dados, né? Isso, é muito complicado você esperar que a área faça tudo certo, sendo que isso só vira mais, né, muito entre aspas, mais uma preocupação dentro de uma gama muito grande de coisas, né? E que acaba ali na prática, né, isso que você estava falando de vai vindo as demandas ali da área de negócio, acaba que a TI ela vai criando de uma forma emergencial aquele dashboard para atender aquela área ali. Às vezes já existe um dashboard similar numa outra repartição ali, numa outra área, ou com algumas pessoas que estão usando, e a TI já nem lembra mais que aquilo existe, aí o dado já está também repetido, aí começa a ter um monte de problema, né? De performance, um monte de coisa, porque não está muito bem estruturado, muito bem amarrado, sendo que podia estar sendo feito de uma forma mais inteligente, né? Sim, porque aí você não aproveita o dado, são dados que geralmente estão correlacionados, e você não está aproveitando, você vira meio que uma salada de dashboard ali, porque cada um faz de um jeito, você não tem uma padronização. Hoje a gente tem muita demanda, que parece uma coisa boba, mas não é. A gente tem muita demanda de reformulação de dashboard, de pegar os dashboards da companhia como um todo e padronizar. Por quê? Porque pensando em grandes companhias, precisa ter uma identidade visual, precisa ter uma usabilidade sendo considerada ali, né? Tem uma série de coisas, né? E, poxa, você pensa numa grande companhia... Você entra no financeiro, o dashboard tem uma cara, uma cor. Você entra no comercial, né? Não é um negócio legal, né? Então, os desdobramentos dessa falta de estratégia e desse apagar de incêndio são quase que infinitos. Daria para ficar aqui umas 5 horas falando. Facilmente. Tranquilamente. Que a gente passaria o dia falando aqui, porque tem muita coisa. Os desdobramentos são muitos mesmo. E tem algumas coisas aí no que você falou que acho que é interessante pontuar, e que assim, ó, acho que... E vou até voltar no ponto que eu tinha comentado. Não enxergar o todo, ele custa muito caro. Literalmente. Muito caro. Ele parece que é barato, porque eu vou olhar para aquilo e vou falar, não, mas agora pontual, eu só vou fazer aquele... Pontual, pontual. essa é a palavra. Eu só vou fazer aquele relatório... E nós vamos gastar pouco aqui e tal. E depois, quando vier um outro, a gente faz também. Esse pontual aqui, pontual ali, no fundo, você está construindo uma coxa de retalhos. E você está fazendo essa conta, ela sai caro. Só que é uma conta que é difícil de enxergar. Ela é difícil porque ela te engana. Parece que você está sendo eficiente, mas você não está. E aí, esse momento que você fala de olhar, parar e olhar o todo... Onde estamos, para onde a companhia está indo e o que a gente precisa para a companhia chegar lá. Essa é a briga que os gestores, minha visão, eu vejo muito gestor fugindo e não querer encarar essa realidade. Não, vamos fazendo aqui pontual, eu atendo a área, o pessoal fica feliz, a gente dá um check ali que foi mais uma entrega e assim a gente vai vivendo, né? E não quer encarar a briga que realmente importa. Por quê? Essa briga é a briga que deveria... É a verdadeira batalha, né? Para você, pensando em dados, colocar a empresa num outro patamar, esse é o caminho, não tem como você fugir disso. É um caminho árduo, é um caminho de pensamento de médio e longo prazo e que requer pessoas capacitadas, times, apoio consultivo... Né? Se o core da empresa não é trabalhar com dados, ela precisa de um apoio consultivo para fazer isso. Não tem como. E precisa de persistência, precisa de gente boa, precisa de investimento e precisa de persistência. Precisa principalmente de um gestor que topa encarar essa batalha, que não é uma batalha que ele vai começar agora e vai terminar no fim do ano. Né? E então... pensando que isso tudo está acontecendo enquanto o negócio está batendo nele, Exatamente. Lá pedindo número. Rola uma pressão ali, tem que ter um sangue né? frio ali. Porque assim, não é um negócio... Se fosse simples, estava todo mundo fazendo, né? Mas não é um negócio simples você ter toda essa estratégia, né?
e esse sangue frio, e ao mesmo tempo, aos poucos, você ir conseguindo entregar o que o negócio precisa. E isso que o Luciano falou de precisar, né, das empresas precisarem de uma consultoria, é por isso. Porque uma área, né, isso, de novo, pensando que a gente não tem uma área de dados, pensando que você está com TI, né? Porque com a área de dados a coisa fica um pouco mais estruturada. Mas mesmo ainda assim com ela, é muito difícil você conseguir olhar, né? E aquela história também, né? Aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? Precisa ter alguém de fora falando, não, vai por aqui, faz assim, define... E aí, faz parte de definir essa estratégia também, o como a gente vai fazer tudo isso aqui que a gente está planejando, mas entregando aos poucos valor para o negócio, né? Acalmando o negócio, pensando nisso. Porque, no fim, é o que conta, né? A gente vê, por exemplo, muitos gestores de TI vindo falar com a gente de eu quero construir um data lake, né? Eu quero... E, assim, é super válido e um data lake bem construído, com uma arquitetura moderna, bem pensado, é fundamental para uma estratégia de médio e longo prazo, né? Só que só o data lake em si, se você for pensar, para o negócio não entrega muita coisa. Sim. Né? E aí é o que a gente está falando de quem está responsável por isso tem que entender do negócio. Porque a pessoa que vem só pensando no data lake está olhando para a tecnologia, que é a praia dela. Né? Então, e a consultoria acho que entra muito aí. Né? A gente consegue fazer antes de começar, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer um estudo, né? E aí chame como quiser, de assessment, de estudo, de discovery, Isso. Né? Mas, assim, a gente tem que parar. E aí, acho que a consultoria é muito importante nesse ponto, porque a gente põe as pessoas que precisam estar naquela mesa e a gente vai ajudar a desenhar a estratégia. Porque é querer demais também esperar que uma companhia que o core dela não é dados, ela saiba exatamente o que ela vai fazer. Ela não vai saber. E aí acho que entra o ponto... Foi muito bom você mencionar esse ponto aí, porque isso é uma arte aí que o Leandro domina. O Leandro é verdade. Ele é modesto. Ele é modesto. Eu sou quietinho. Mas ele quando a missão é entrar nas empresas, entender para onde o negócio está indo, para a gente montar junto com o cliente essa estratégia, esse roadmap, essa visão de médio e longo prazo, né? O Leandro tem muita... É aí que ele brilha. O Leandro tem muita bagagem nisso. Então, acho que isso é um ponto legal. Porque o que você falou é chave. Não adianta. O core daquela indústria é produzir aquele determinado produto, onde ela é líder ou é um dos líderes de mercado que ela atua. Cara, o foco dela é aquele. Não é, sabe, né? Não dá pra ter expectativa de que... Não dá. E eles nem têm a pretensão, e nem deveria mesmo ter a pretensão de ser especialistas em projeto de dados. Então, assim, por isso que o que você falou é chave. Precisa de um apoio, né, de quem é especializado, que entra e vai olhar e vai dar as direções e vai conseguir apontar os caminhos. Então, aí tudo começa no ponto que você está falando, cara. E a gente entra nisso, né, Gabi e Lu? E vocês falaram coisas muito importantes aqui, né? E eu faço até uma analogia com um filme muito conhecido do nosso sistema nacional, né, e do sistema brasileiro. E se a gente está falando aqui de estratégia de dados, vem a estratégia, vem tudo isso, né? E no final das contas, se a gente para e começa a colocar os pingos nos is, o mercado colocou uma granada e tirou o pino nas mãos dos gerentes de TIs, dos CDOs, dos CEOs, dos CTIOs das companhias, especialmente as grandes companhias. E nesse momento surgem alguns movimentos que é para, de fato, tentar conter o sangramento, né? Então, você tem alguns gestores de TIs, alguns silos dentro das empresas buscando resolver by yourself, muito tailor-made, uma coisa muito dentro de casa que, às vezes, acaba gerando mais dor do que amor, né? Eu costumo brincar sempre que a gente tem que fazer projetos para entregar resultado de negócio, resultado de valor. Não comprovar a metodologia, não comprovar se a tecnologia é melhor ou não. É claro que já existem alguns pilares que estão muito claros e definidos. Essa questão do on-premise, o cloud-based. O próprio Gartner já até colocou, isso já é pacificado, que até 2026, 80% das empresas vão para uma arquitetura cloud-based, ou seja, a gente está há 2 anos. Isso passa assim, aí, né? É um estalo, é um tempo. Há 2 anos atrás a gente estava numa pandemia. E olha só,
E a gente já está falando de cloud-based, né? Então, essa etapa de discovery, essa granada que os gerentes de TI e as empresas responsáveis têm com o pino na mão, é muito complicado. E aí eu acho que aí é onde entra os especialistas, as consultorias, e a Inquest entra nesse ponto de uma maneira muito parceira, que a ideia é, vamos olhar o negócio. Nosso objetivo, nosso propósito não é comprovar metodologia, tecnologia, não faz parte da cultura você ficar discutindo X ou Y, é olhar resultado de negócios, né? Então, a gente fala muito de estratégia de dados, a gente fala muito de Fabric, de AWS, de várias tecnologias, mas no final do dia, vamos colocar as pessoas que podem trazer resultado de valor, agregar resultado de valor para o negócio e ver quais são os impactos. Então, quando o projeto chega lá na estrutura, eu sempre olho assim e falo, bom, esse aqui é o projeto, a quantidade de horas, show de bola, comercial vendeu, vamos executar. Chamamos as pessoas, envolvemos todos para esse olhar de resultado de valor, e eu vou bater bastante nessa tecla, porque é isso que define um projeto de sucesso ou um projeto que vai executar horas. E o nosso objetivo é fazer projetos de sucesso, né? Recentemente, alguns clientes, esse tipo de jornada, esse tipo de definição, esse tipo de conversa mudou até o foco do projeto. Vem com um desenho, com um escopo, e a gente descobre que o resultado que a gente quer buscar não está ali, entendeu? Então, E é bem recorrente, né, Leandro? Porque o cliente vem pra gente com uma ideia, muitas vezes é isso que eu falei de criar o Data Lake, e o final ali é um bicho completamente diferente, porque, inclusive, o Leandro é modesto, mas ele é muito bom de fazer perguntas difíceis e descobrir coisas que nem o cliente imaginava, e aí vai mudando, né, ao longo do projeto, porque aí a gente tem uma etapa de estudo, de muitas conversas ali antes de fechar, né, um projeto em si, mas o real, né? A gente até brinca, né? Que eu acho que a realidade real a gente só vê quando a gente tá lá dentro. E assim, sei lá, não vou dar uma porcentagem aqui, mas na maior parte das vezes o projeto muda de rumo. Por isso os squads, né, Gabi? Eu acho que aí é um outro ponto muito importante, né? Nós temos que usar o que a gente tem a nosso favor. Então, os squads são muito favoráveis nesse sentido, porque os squads colocam as pessoas dentro dessa estrutura, colocam os especialistas, os data sciences, os data visualizations, POs, os próprios gerentes de projetos focados naquele negócio. E ali você vai descobrindo muitas coisas, né? E aí é até interessante um ponto que você e o Luciano trouxeram, que é em relação a essa estrutura que ainda está se adaptando, né? Nós trabalhamos com grandes empresas, enterprise, e nesse cenário enterprise, e eu gosto muito do Gartner, vou citar eles algumas vezes aqui, mas um ponto que me chamou a atenção esses dias, eu estava dando uma olhada, que 75% dos CDIOs que a gente tem hoje, e aí vamos voltar lá atrás, os CDIOs já surgiram para suprir essa necessidade. É um cara que está ali, braço de TI, próximo a TI, às vezes até se reporta ao CEO, mas também tem muita relação com o CTIO. E 75% desses caras, desses cargos, dessas poltronas, dessas cadeiras, que não começarem a olhar resultado de valor para o negócio, vão voltar para a TI. Ou seja, o mercado está tentando se adaptar, mas a chance de acontecer um movimento contrário, que é TI voltar a ser detentora do dado, TI voltar a ser o silo, e veja bem, não defendo que isso é ruim. Mas eu defendo que a gente tem que ir adaptando esses modelos, mas a gente tem uma questão mercadológica muito boa agora, que são pessoas que estão dentro do negócio, falando com o negócio para trazer resultado de valor para o negócio. E a favor de tudo isso, eu tenho um mercado cheio de coisas maravilhosas, predição, Gen AI, um monte de ferramentas, um monte de coisas que a gente pode usar para isso, né? E esse, na minha visão aí, Leandro, pegando o gancho, esse é o caminho, porque os gestores eles precisam entender, né, nesses cenários, e óbvio, isso vai variar de estrutura para estrutura, mas assim, em muitos lugares que a gente passa, o projeto de dados ele ainda é encarado como um projeto de TI. Uhum. E enquanto isso acontecer, a gente não é muito difícil destravar valor, que é o negócio que você está falando aqui, que é fundamental, né? Se o projeto não gerar valor, ele não se paga, ele não se sustenta, não acontece nada. Como né? que você prova o ROI disso, né? Exato. Precisa gerar valor, esse é o primeiro ponto. Então, assim, só que enquanto você está encarando o projeto ainda como um projeto de tecnologia, simplesmente tecnologia, você não gera esse valor. Essa é uma zona cinzenta aí que precisa ser entendida, porque assim, quando a gente está falando de dados sempre vai ser algo multidisciplinar. Sim. Né? Você faz projeto de dados sem tecnologia? Não.
TI que tem que estar ali, tem que estar junto. Você faz projeto de dados sem negócio? Não deveria. Né? Se estiver fazendo, tá errado. Se for tecnologia por tecnologia, tá errado. Eu quero um data lake porque eu fui lá no evento do Gartner e eu voltei pilhadão porque o cara falou que data lake é o negócio. Cara. Aquele desenho de arquitetura bonito no PowerPoint, né? Se eu voltei com aquele desenho na cabeça e é aquilo que eu quero implementar, mas sem ter uma justificativa clara do ponto de vista de negócio, tá errado. Então, quando eu falo que é multidisciplinar, é nesse sentido, né? É muito mais negócio do que tecnologia, na verdade. Sim. Mas tecnologia tem que estar junto, né? Porque é essa soma de forças que faz a coisa dar certo. E quando eu falo de uma zona cinzenta, é nesse sentido. Esse entendimento ainda não é claro em muitos lugares. Na verdade, na maioria dos lugares que a gente passa, esse entendimento ele ainda não é claro. E aí acaba que você chega nessas bolas divididas. Quem vai tocar o projeto? Quem está pedindo é o financeiro, é a área financeira. Pede muito, né? Sim, depende bastante. muito de dados. Mas quem vai tocar? Quem vai tocar é o time de tecnologia. Mas esses caras estão desconectados. Muitas vezes o que liga eles é uma especificação, é um documento frio que escreveu e mandou É uma especificação de 2 páginas. E assim, é aquela coisa, né, Lu? Não existe crítica, é mais no sentido de parceria e apoio. Porque eles também estão com essa granada sem pino na mão, Tá né? na mão de todo mundo. E Como que a gente resolve isso, Não, né? e é um problema de todo mundo, né? Então, todo mundo tem que participar da solução. isso, e quem tá pagando a conta é o negócio, a companhia. E esse é o ponto mais grave, porque assim, se você pensar na companhia, cara, tem uma série de implicações, de uma forma geral. Assim, olhando por cima, a companhia tá deixando de ser competitiva. Porque se tem um competidor dela no mercado que tá sabendo usar os dados A favor dela. 10% melhor a favor dela, esse cara já tá passando na frente. Sim. Então, assim, isso é muito sério. É uma granada que tá na mão de todo mundo, Sim. mas é a companhia que tá pagando a conta, né? Sim. E aí, dentro desse assunto, só para não perder o gancho do que o Leandro falou das squads, pensando que eu falei, né, que tem companhia que ainda está discutindo se vai ser on-prem, se vai ser cloud, que era uma coisa que nem tinha que existir, tem muita gente querendo tratar uma estratégia de dados ainda como um projeto de escopo fechado. E a gente está falando aqui que a maioria dos projetos, quando a gente começa, no final, eles são outra coisa. Né? Então, assim, é uma quebra de crença que tem que ter ali muito grande também. Porque, cara, não tem hoje em dia como você tratar um projeto de dados, né? Pensando numa estratégia. Ainda se é uma coisa pontual, vamos automatizar o fluxo de caixa do financeiro. Ainda dá para ser uma coisa de escopo fechado. Mas, assim, pensando numa estratégia de dados mesmo, numa transformação... É uma coisa viva, né? não tem como. E aí a Squad funciona muito bem porque... Poxa, vamos lá, nos 3 primeiros meses você coloca uma squad que está configurada assim. A partir do 4º mês, a gente tira esse papel e coloca outro. Então, ela te dá uma flexibilidade que um projeto de escopo fechado, obviamente, não vai te dar. Né? Então, né, a gente está tentando aqui elencar alguns erros, né, entre aspas, alguns equívocos aí como eu disse, não quero nomear porque não é personificar, né? É um erro das companhias. A gente começou o papo aqui falando do gestor TI, porque hoje ele acaba sendo o nosso principal ponto de contato quando a gente vai... basicamente, o fluxo, né? Sai da área de negócio, cai lá na TI, porque ainda tem o que você acabou de bater aqui várias vezes, que entende-se como algo de tecnologia. Aí a TI que vai atrás da gente. Então, a gente falou disso porque é o nosso principal ponto de contato. Mas não é uma granada só deles. Não. É compartilhada essa Tem granada lá dentro. Tem um monte de mãos aqui, dá pra gente, cada um pega um pedacinho. É uma bomba Vambora, que vai entendeu? explodir todo mundo. Exatamente. Se der errado, exatamente. Né? E aí, né, eu não queria perder esse gancho do que o Leandro falou da Squad, que foi muito bom. Mas e aí, dentro do que o Luciano falou, acho que a gente entra em mais um equívoco aí, né? Se a gente fosse listar, que é a TI muito desconectada do negócio. Isso existe, Total. não é raro. Total. É raro, mas acontece Não, muito. sempre. Todo dia. Por que isso? Porque, né, de novo usando o exemplo que a gente falou do Data Lake, né, fala, cara, tá bom, você tá ali, né, porque os caras são de tecnologia, eles querem ter a ferramenta mais moderna, eles querem ter contato, inclusive, né, para algumas companhias que estão, por exemplo, no ambiente on-premise ou usando muita ferramenta que já estão caminhando para obsolescência, né, isso não é atrativo nem para o profissional, né, que está atuando ali. Né? Eu já tive contato com várias empresas de falar, poxa, aqui
o pessoal não fica muito tempo, porque a tecnologia que a gente usa aqui é meio complicada, né? Então, assim, não é interessante nem pensando em reter talentos ali, né? Tem esse desafio também, né? Tem. E o custo desses talentos, né? E o custo desses talentos. Você não consegue desenvolver as pessoas ali, porque ninguém quer trabalhar com uma ferramenta que é, né? Sei lá, da década passada, né? Vamos se renovar aí, hein, gente? Sim, O pessoal tá precisando. Ponto que eu queria comentar, Gabi, você falou assim que na maior parte das vezes o projeto começa com uma direção e ao longo dele vai mudando, principalmente com essa, né, a participação ali do Leandro para entender e de fato trazer coisas que vão agregar. Isso é benéfico, essa mudança de rota que tem ali é benéfica. Com só para certeza. deixar claro para as pessoas não entenderem que isso, começa de um jeito o projeto e vai para um outro rumo, mas por um bom motivo. Porque às vezes começa, igual você falou, começa com um negócio que não vai atender quase nada, vai ter um baixo valor. E depois, quando a gente entrega, aí sim tem um impacto real no negócio. Então, mas foi isso que o Leandro falou de focar num projeto de sucesso. Falou, não quero entregar um escopo. Eu quero entregar o que é melhor, o que a gente entende que é o melhor para o nosso cliente, né? Isso. Então, isso que muda muito. Aí só para fechar o raciocínio só do que a gente falou do equívoco da TI descolada do negócio... então, né, tava falando que aí a TI que é lá, a ferramenta mais moderna, não sei o que, e para eles é atrativo e é importante, né? Porque a gente tá falando de estratégia, não adianta você escolher uma ferramenta que daqui 2, 3 anos já não serve mais para nada. Sim. Aí entra no que o Luciano falou, um desperdício de dinheiro danado, né? E a gente vê muito isso, de um gestor de TI que foi numa feira, mostraram para ele uma ferramenta que é legal, e ele, agora eu quero contratar essa porque essa ferramenta é mais legal, né? Pra ficar na moda. Eu quero o carro mais brilhante. Né? Então, não é. Tipo, tem que ter uma estratégia nessa escolha também. Porque isso aí gera um custo para a companhia, porque pensa, você hoje está escolhendo uma ferramenta que daqui 3 anos está obsoleta. Cara, você tem que refazer sua arquitetura toda. Né? Isso é muito sério e muito custoso. Sim. Né? Tempo, dinheiro. E outro ponto, né, Gabi? Assim, a gente fala muito desse alto nível de complexidade, seja de tecnologia, de ferramentas, plataformas que a gente vai colocando, mas... passou de 50% de LLM, já vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir mais plugar ferramentas de IA. Não adianta. Você tem um ecossistema que tem muitas ferramentas, plataformas on-premise, isso e aquilo, plugin para isso, plugin para aquilo. Vai chegar um ponto que essa sua estrutura não vai atender resultado de valor para o negócio com velocidade que o mercado vai exigir. Sim. 2028 está aí, a gente está popularizando um monte de ferramentas de IA e essas ferramentas, por melhores que elas sejam, vamos ter dificuldade se a gente tiver um alto nível de LLMs dentro dos clientes. Então, quando a gente começa um projeto, o primeiro olhar é como que a gente faz isso de uma maneira plural, mais transparente, plugável, com a durabilidade grande, né, alta. A gente tem que pensar nesse futuro, porque os investimentos, eles se tornam maiores e mais custosos conforme eles são feitos pouco a pouco. A gente tem que olhar de uma maneira mais ampla. Às vezes, assim, a gente brinca muito no cenário de projetos, né? Essa visão de helicóptero, mas essa visão de helicóptero também é importante para a gente entender, olha, tem isso aqui nessa área, tem isso aqui naquela área. Como que a gente traz tudo isso para uma visão mais ampla, mais conectada, onde as pessoas tenham um acesso nesse tal de data-driven que todo mundo fala, né? Onde as pessoas tenham, de fato, esse acesso, né? De uma maneira mais segura, né? É isso. A gente falou bastante aqui, né, agora, nesses minutos aí de ferramenta. E, óbvio, né? Ferramenta é o carro que vai levar a gente de um lugar para o outro. Sem as soluções, nada acontece. E a modernização, ela é importante. Mas a modernização, ela tem que saber o porquê. A ferramenta A ou a ferramenta B. Isso tem que ter justificativas muito fortes, pautadas no negócio, né? Aí eu estou sempre voltando nessa tecla, porque ignorar isso traz consequências muito sérias. Eu queria trazer alguns exemplos aqui para a gente discutir. Por exemplo, estamos falando de ferramenta, infraestrutura, né? Você não roda um projeto de dados sem infraestrutura, certo? Você precisa estar pautado, né? E pensando numa grande companhia, precisa ser infraestrutura robusta, né? Não é um negocinho ali que vai resolver. Isso, então assim, infraestrutura ela precisa ser bem pensada. Se eu estou pensando numa visão imediatista, só para atender a demanda pontual que está ali, cara, provavelmente qualquer infra serve. E muito provavelmente eu não estou fazendo uma boa escolha, né? Quando eu estou pensando em médio e longo prazo, eu tenho condição de mapear melhor a companhia.
Porque o dado que você precisa consumir tem grandes chances de ser diferente do formato que você precisa. Porque vocês trabalham em áreas diferentes e têm necessidade de negócios diferentes. E aí entra no descolamento da TI com o negócio. Exato. Então, assim, preciso ter uma visão mais holística da companhia e da engrenagem para aí sim eu conseguir definir que arquitetura melhor me atende, né? E aí, legal. Pô, uma área que precisa de um dado em tempo real, a outra não precisa. Ali eu preciso de um chatbot. Aqui eu preciso de uma IA para interagir. É muito mais fácil. Lá na outra eu preciso só de um alerta. Receber só um alerta. Não preciso de dash, não preciso de nada. Então, são necessidades muito diferentes. Sim. Isso precisa ser bem entendido para eu conseguir chegar na arquitetura que melhor me atende. Isso é um exemplo. Quando eu falo de governança, cara, governança, assunto crítico, né? Que método, que tipo de governança eu vou implementar na minha companhia para eu garantir a segurança e a integridade daquelas informações? Não sei, depende. Se eu estou tratando só de um projeto hoje que eu estou atendendo na área financeira, eu posso tratar de um jeito. Se eu estou olhando para outras áreas e para a companhia como um todo, estou olhando para a área de RH, estou olhando para outras áreas críticas, cara, eu preciso pensar na minha governança de uma maneira mais abrangente, entende? Sim. Porque senão eu tô ferrado. Alguém falou aqui citou LGPD, foi você. Compliance. Como é que eu vou tratar? Qual vai ser minha política? Como vai ser minha organização? Como é que eu preparo a minha organização para eu trabalhar com dados sensíveis para eu não tomar uma multa, sofrer uma sanção lá na frente? Se eu estou olhando para o curto prazo, eu nem estou pensando nisso. Eu estou pensando no próximo relatório que eu vou entregar. Quando eu estou pensando em médio e longo prazo, numa visão de roadmap, isso precisa ser abrangido. Outros exemplos. Cara, cultura e capacitação das pessoas. Hoje, um dos grandes fatores de falha em projetos de dados está relacionado à falta de educação das pessoas. Eu entendi o que o negócio precisa, eu fui atrás da ferramenta, a gente construiu junto com o cliente, a gente botou aquilo para rodar e quem recebeu aquele negócio para pilotar não foi preparado. Nunca viu a ferramenta, assusta. O que a gente não conhece, assusta. E aí cria uma resistência. Cria resistência, cria rejeição. Um dos motivos de fracassar muitos projetos aí. Muitos. Né? E o problema disso é que isso é velado, não é uma coisa que... Não, ninguém vai virar para a companhia que gastou milhares de reais num projeto e falar, não vou usar isso aí porque eu não tô entendendo nada. Não é silencioso, então o cara volta pro jeito que ele trabalhava, que ele nem saiu, na verdade, por não acreditar e por ter medo daquela solução. E um vai fazendo isso, o outro faz... O projeto naufragou e foi todo aquele investimento, esforço e tudo mais. Então, assim, se eu não olho de ponta a ponta e não olho todo, eu não sei, eu não consigo entender. Eu preciso entender as necessidades de cada área, né, de dados, de como consome, porque aí sim eu vou conseguir montar uma estratégia eficiente dentro desse roadmap de como eu capacito as pessoas, como eu vou, aos poucos, tendo iniciativas contínuas de levar essa cultura, né? A gente está falando muito de data-driven aqui. Como é que eu levo essa cultura? Isso é pílulas. Isso tem que estar acontecendo o tempo todo, né? Então assim, tem várias consequências aqui de não pensar a médio e longo prazo, né? E por isso que quando eu falei lá no início de que isso parece barato, mas custa muito caro, é porque quando eu estou pensando no curto prazo, eu estou ignorando todas essas coisas. E outras ainda, tem outras aqui, mas assim, estou ignorando muita coisa que pode me custar muito lá na frente. Então, parecem decisões bobas, mas são decisões muito sérias e as companhias pagam caro por isso, sabe? Tem um impacto, né, prejudicial muito grande lá na frente. E o Luciano falou disso, eu vou falar isso porque é uma coisa até quase que engraçada, assim, mas... pensando nas contradições, né? Porque o Luciano estava falando e eu estava pensando aqui do meu lado comercial, a resistência que as pessoas têm, e eu não vou nem saber, talvez Freud explique, mas assim, eu não vou nem saber a resistência que as pessoas têm de olhar as coisas pensando um pouco mais no médio e longo prazo. Tem uma resistência em relação a isso. É muito difícil para a nossa consultoria encontrar um cliente que está super aberto a falar, não, vamos parar, vamos estudar, vamos definir a melhor estratégia, né? E eu imagino que é uma série de pressões, de cobranças, de coisas, né? Mas é muito difícil convencer.
Mas, ainda bem, temos feito bem esse trabalho. A gente, né, pensando em squads e tal, a gente tem vários, né, clientes que a gente está construindo isso, mas muitas vezes uma coisa de 1 ano, 1 ano e meio, né, porque é aos poucos e vai mudando e vai, né, mas é uma coisa mais de longo prazo, mas é muito curioso, assim, que tem umas contradições, por exemplo, o Luciano falou de segurança, né, e aí quando a gente está falando do ambiente cloud, o cliente fala assim, não, mas poxa, tá tudo on-premise aqui, eu vou mudar para o cloud, mas e a segurança disso? Como fica, né? Sempre tem... Ah, claro, porque as planilhas que o seu analista tem baixada no computador dele, ali com os dados da companhia inteira, estão super protegidas, né? Tá Você vê tudo que é umas certo. crenças, às vezes, meio sem fundamento, né? Exatamente. E chega a ser engraçado, porque você fala, cara, seu analista tá com a empresa inteira baixada no computador, sabe? No computador pessoal. Levar para casa ali, compartilhar com os amigos. Não, né? e acontece, né? A gente não cansa de ver na mídia casos de vazamentos de dados, vazamentos críticos, né? E a Gabi falou um negócio aqui que eu acho interessante, né? A gente tem o hábito de, às vezes, sugerir, e quando isso é dito, assim, a gente precisa pensar na estratégia, vamos pensar no médio e longo prazo. Mas eu vou puxar muito esse ponto, tá, gente? Porque o negócio de todas as empresas, né, no mercado, ele é volátil, as empresas mudam, as coisas mudam. E a gente tem que fazer isso on the fly. É isso mesmo. Vamos entrar com as áreas. Parceria com TI, parceria muito grande, sempre muito próximos de TI. Porque, às vezes, dentro das próprias empresas, tem esse movimento. Eu vou puxar o contrato porque aí eu gerencio o contrato. Não precisa envolver TI, não. Vamos junto, vamos fazer juntos, vamos conversar com as empresas, com as áreas de TI, porque histórico é muito importante para aprendizado. Quando a gente começa um contrato, executar um contrato, algumas perguntas dolorosas são importantes. Por exemplo, onde vocês já erraram? Por que não? Todo mundo erra, gente. É assim que a gente aprende, entendeu? Então, você vai identificando algumas situações, se a gente já errou por não falar com produtos aqui, quando a gente está montando uma estratégia de vendas e falando de faturamento, vamos começar falando com produto, gente. Não, essa reunião aqui a gente nem faz se não tiver ninguém de produtos. Porque essa é a realidade. Se a gente não fizer esse movimento de puxar on the fly mesmo, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, não vai dar para parar, a gente acaba errando também. E eu acho que não é esse o cenário. Tanto que os projetos que a gente tem como cases de sucesso são nesse sentido. O negócio acontecendo, a gente interagindo com as áreas de negócios. Inevitavelmente, isso envolve algumas conversas dolorosas, mas faz parte. E inevitavelmente isso traz sucesso, que é o que a gente quer, né? A gente quer esse resultado de valor, né? E aí, Leandro, eu acho que o que você falou também, pensando no valor da consultoria, né? Que eu falei, do pessoal parar e pensar e bolar a estratégia. O parar é figurativo, né? Sim, porque não dá para parar o negócio. Mas aí eu acho que a consultoria também entra... a gente falou muito da importância da consultoria por ser um serviço especializado, né? Pensando em Inquest, são 12 anos trabalhando exclusivamente com isso, né? Mas tem essa questão da capacidade técnica e da bagagem que a gente tem, mas nós somos as pessoas que estão com o tempo dedicado a fazer essa parada. Exatamente. Porque e aí a nossa obrigação é ir puxando, igual o Leandro falou, de não vamos, né, não vamos fazer essa reunião sem produto. E aí a gente consegue ter ali uma atenção, uma dedicação diferente do negócio. Porque mesmo que a gente está falando da TI ser parceira da gente nos projetos de dados, do negócio, mas ninguém consegue... Eles vão conseguir dedicar uma fração do tempo deles, né, para isso. Mas ninguém consegue parar tudo que está fazendo para agora eu só vou olhar para isso. A não ser que, né, a empresa contrate um PO exclusivamente para... E quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Não, Nenhuma. na prática não funciona. Né? Então, e aí nós somos as pessoas que estamos nesse momento de parar todo mundo e puxar quem precisar e ajudar a definir essa estratégia, né? Então, também pensando nos benefícios, né? E na importância de ter uma consultoria ali apoiando, acho que muito nesse ponto também, porque foi isso que o Leandro falou, né? Tá trocando pneu enquanto o carro tá rodando. Sim, então... e acho que vocês mesmos responderam uma questão que tinha sido colocada antes, né? Porque acho que assim, tem um lado interno da companhia e a gente se colocando no papel do gestor de tecnologia, no gestor de dados,
a gente entende o quão doloroso isso é, porque o cara entrou naquela cadeira, muito provavelmente ele está sendo apertado de todo lado para entregar aquele próximo relatório, para as áreas ali pressionando e tem que entregar, né? De forma constante, você tem que entregar. Mas se o cara não tiver esse apoio que vocês estão comentando, ele não consegue fazer as duas coisas. Então, assim, o negócio não vai parar e ele está sendo pressionado, né? Não vai ter aquele... O ideal seria, né? Vamos parar aqui, todo mundo, 3 meses, a gente só vai falar de dados, depois a gente aperta o play de novo e volta, mas isso não vai rolar. Então, por isso que esse apoio, ele é fundamental e a resposta, na minha visão, a resposta está nisso. Tem que dividir esforços. E dentro quando a gente pensa no papel do gestor que está lá, cara, raros casos a gente viu que o CEO, né, diretoria, o alto escalão, tinha essa visão e dava essa carta branca para o gestor de TI, para o gestor de dados. Cara, vamos pensar em médio e longo prazo. Normalmente essa visão não vem, é uma visão imediatista que já vem de cima. Então o cara já entra naquela máquina e já tem que ir rodando naquela velocidade. Por isso que eu falei que não pode personificar, porque muitas vezes isso é um top-down, né? Não, resolve aí o problema. A gente sabe que é super complicado, por isso que tem que ter apoio, tem que ter gente, tem que ter time dedicado, tem que ter expertise dedicado para que você consiga ir caminhando com as duas frentes ao mesmo tempo. Sim. E aí eu queria só voltar num ponto. Eu falei um pouco aquela hora de zona cinzenta, vocês falaram de projetos, né, de escopo e tal. Ainda existe uma falta de entendimento, né? Eu tinha falado ali primeiro, inicialmente, da questão de, cara, a iniciativa de dados é negócio com tecnologia, é multidisciplinar, você não foge disso. E tem uma outra falta de entendimento que iniciativa de dados são vivas e são constantes. Eu não resolvo nada num projeto. Pode ser um projeto de 2 anos. Eu não resolvo. Porque está mudando. Por que está mudando? Porque a companhia está mudando. Porque o mundo está mudando, né? Olha o tamanho, a proporção que IA tomou. IA não surgiu hoje, né? Não surgiu esse ano. É um negócio que já vem de muito tempo, mas do nada... Exato. O mercado, as necessidades, isso está mudando o tempo todo. E o projeto de dados, ele é um reflexo dessas mudanças e ele tem que acompanhar. Ele não é uma implantação do RP, não, né? Que jamais, você faz e acabou. Jamais. É um negócio que tem que ser tratado, ele está mudando o tempo todo. E o gestor, ele tem que ter essa visão, ele tem que se preparar para acompanhar isso, né? Não é um RP que eu vou botar lá e a partir de agora eu só mantenho aqui um time... sustentação para não deixar aquilo parar. Não, na verdade, eu tenho que estar colado no negócio lá para entender o que está mudando e fazer essas mudanças refletirem dentro dos meus dados para eu continuar entregando insight, continuar entregando informação que gera valor, que é o ponto que o Leandro tá falando tanto. Então, assim, essa visão ela ainda precisa ser... quando você fala você falou muito de mitos, de paradigmas, de crenças. Para mim, essa é uma crença que eu vejo muito forte dentro das empresas. E assim, talvez uma das mais nocivas, né? Exato. De não entender, porque aí gera quase que uma insatisfação, assim, porque o cliente fala, nossa, mas passei 1 ano e meio aqui e não resolveu. Não é que não resolveu, mas é que é um negócio que não tem fim, né? É um negócio que como o Luciano falou, é vivo. E aí, eu acho muito legal isso, porque, assim, pensando num roadmap mesmo, até de implantação, né, de projeto e tal, é muito legal porque a gente, como consultoria, consegue acelerar isso. Então, né, pensando em etapas, a gente estuda, entende, começa... E aí vai trabalhando, né? Então, meio que implanta, porque né, implantar é simplificar o trabalho, mas assim, meio que implanta, né, essa solução, essa estratégia pensada. Em algum momento, a gente consegue passar o bastão, né? E ser só um apoio. Então, o ideal também é que, ao longo desse processo, vá se criando uma área ou vá se capacitando pessoas que sejam capazes de lidar com isso daqui a pouco. Sim. Né? Porque aí sim, por exemplo, a gente vai entrar de novo quando tiver um projeto muito grande, né? Ou a gente vai ter um time um pouco reduzido ali atuando, mas assim, alguém lá dentro tem que ser capaz de ser o dono disso, né? Tem que ter essa pessoa. Por mais, não tem problema, a gente quer, né,
A gente vai ficar com o cliente o tempo que ele quiser. Mas precisa ter alguém que é o dono disso ali dentro, né? E por causa disso, porque é um negócio que está mudando o tempo todo, não vai acabar, né? Isso, você não pode descolar do negócio, você tem que continuar lá acompanhando o que está acontecendo. Pô, agora a gente lançou um produto novo, lançou um serviço novo. Opa, isso aqui precisa entrar aqui para a gente saber como é que esse negócio está performando também. Abrimos uma nova BU ou criamos uma nova frente, né? A gente antes não tinha e-commerce, agora tem. Antes não vendia no varejo, agora vem. Sei lá, né? E trago polêmicas também, viu, gente? Polêmicas. Polêmica. O gestor de TI, ou o gestor de dados, o CDO, ou qualquer que seja a pessoa hoje dentro de uma estrutura e dentro de uma empresa que vive no mundo atual, que não está preocupado com isso, ele corre risco. Corre risco de se tornar obsoleto como profissional. E esse é o grande ponto. Até que ponto você vai sustentar uma forma de se fazer que você se torne obsoleto como profissional? E parece uma coisa de outro mundo, mas não, gente. Se você pegar hoje com a popularização de algumas plataformas, como o Copilot, por exemplo, e um pouquinho de dados na mão das pessoas, então por que a gente tem uma estrutura toda de dados se eu mesmo, com o meu próprio Office aqui, consigo entregar? A partir do momento que você não comprova esse seu resultado de valor, a importância dessa estrutura de uma maneira governamental e estruturada, você acaba criando muitos silos dentro das suas companhias, dentro das empresas. Então, eu acho que o grande ponto e a polêmica daqui se você não está preocupado com essa movimentação, com esse resultado de valor que a sua área, que o seu projeto, que a sua contratação de consultoria tem que trazer, e você está só preocupado em montar um data lake, on-premise, com um monte de desenho no PowerPoint, você está correndo risco e está colocando o contrato em risco. É fato. E aí, eu acho que isso explica muito, Leandro, esse movimento que você falou de... porque, assim, houve uma questão tão grande em se criar uma vertical de dados, né? Que é o tal do CDO, ter um C-level para dados e se criar uma vertical exclusiva para dados. E eu acho, né? É uma opinião que talvez mude de pessoa para pessoa, mas eu acho que seria o ideal, né? Nas empresas, ter uma vertical para dados. E é isso que o Leandro falou, que há uma ameaça de ter um movimento contrário que é voltar para a TI, mas por quê? Porque não se enxergou que isso é um trabalho contínuo. A pessoa foi lá, o CDO fez, né? Muitas vezes fez chover lá, chegou, implantou, não sei o quê, e não deu continuidade. E aí ele, na visão da companhia, é só uma vertical que está gerando custo ali para ele, né? E aí isso volta para a TI. Mas se as pessoas e as companhias começarem a enxergar que é um trabalho vivo, que é uma coisa contínua, que precisa estar sempre ali do lado do negócio, que precisa estar gerando valor, essa questão do CDO, fica, né, da vertical, né, de dados, na verdade, fica cada vez mais importante. E não perdendo a importância como essa ameaça, digamos assim, né? Sim. Mas acho que é uma questão da visão que está meio errada aí, né? E você pega alguns segmentos de mercado, por exemplo, telecom, onde que é um segmento de mercado muito plural. Você tem base de todo tipo, tem base em todo lugar. Sempre que tem um cliente que é de telecom, é um desafio. E tem uma padronização até, que é só deles ali. Tem uma questão toda que é só dele. E é um segmento de mercado que é uma grande escola para muitas coisas. Principalmente num ponto que a gente falou aqui, e a gente fala pouco disso, mas de LGPD. A LGPD existe, a LGPD é a realidade, e as empresas são multadas pela LGPD. Sim. Pouco ainda no Brasil, mas são. Então, se a gente não fala de um compliance, se a gente não fala de coisas importantes, de observabilidade de tudo isso... Quem está acessando o quê? Se está no momento certo? Esses dados estão trafegando de maneira correta dentro das empresas? Tudo isso faz parte dessa estratégia, dessa estrutura de dados que a gente defende tanto. Então, por isso que eu falo assim, trago polêmicas, são pontos chocantes, mas é porque eu acho que às vezes tem que sacudir um pouco para a gente perceber que esse movimento de dados, que esse movimento estruturado tem que acontecer dentro das empresas. E eu citei... Contínuo. E eu citei telecom... Porque as pessoas que trabalham com telecom, que já trabalharam em algumas empresas com telecom, sabe? Você tem uma empresa que foi adquirida que tem uma base em SQL. Aí um outro que tem um Postgre. Um outro que tem uma SQL. Aí aparece alguém que fala, eu tenho um Data Lake. Aí você vai olhar o Data Lake, é um Oracle, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, todos esses cenários a gente tem enfrentado, e não é de hoje, isso é desde 2000, desde 2005, quando a gente começou a falar de Data Lake, DW, gente. A gente falava de DW, e a gente ainda fala de DW em 2024, entendeu?
E dentro do que você tá falando, Leandro, de sacudir, eu acho que de tudo que a gente tá conversando aqui, acho que uma coisa que é legal também pros líderes, quem tá responsável pelos projetos aí, independente se é o gestor de TI, não importa, é ter claro de que o nosso trabalho, como você foi exemplificando, como é na prática, fazendo algumas provocações, algumas perguntas que as pessoas não costumam fazer quando alguém vai tocar um projeto lá, é entender que é o nosso trabalho como consultoria. O nosso trabalho é fazer um pouco diferente, um pouco não, totalmente diferente de como alguém que está preocupado só com a tecnologia dentro da empresa faria. Sim. A gente vai fazer de uma forma diferente. Então, por que eu tô falando isso? É comum, né? Todo mundo aqui já deve ter se deparado, um cenário em que o cara fala, pô, mas os caras estão demorando para iniciar, tá num processo aqui que ainda tá muito entendimento, ou sabe? E, cara, é o nosso jeito diferente de fazer, porque é pra gente fazer algumas provocações, é pra gente entender onde realmente a gente vai ter mais resultado com aquela entrega final. Então, isso é o chacoalhar ali, o sacudir, no sentido, pô, você procura a gente como consultoria, nós somos os médicos. Business, né? Nós somos Business, né? os médicos aqui, você tá querendo me dizer qual que é o remédio? Não, peraí, deixa, Quem eu vai vou te falar o eu remédio vou te sou falar eu. qual que é o remédio, eu vou te falar qual que é o tratamento pra curar aqui o seu problema. Sim. Então, isso acho que é uma outra crença aí também que rola muito dentro da gestão da TI aí também. Eu acho que tem isso sim, Gabi, ao mesmo tempo que eu falei para você da resistência, muitas vezes, de entender que é uma coisa de longo prazo e da gente conseguir fazer as pessoas entenderem, né, um roadmap todo ali de estratégia e tal. Acho que isso também já... Não, olha, eu já olhei aqui e a gente vai fazer o Data Lake com essa ferramenta, o ETL vai ser assim, o cara vem com a coisa pronta. E aí foi o que você falou, cara, mas você tá chegando pro médico, você tá falando que você tem uma dor, mas você mesmo já tá falando o remédio que você vai tomar? Calma aí, vamos parar, vamos voltar, vamos olhar. A sua estratégia, né? Isso que você pensou, tá atendendo tudo isso que a gente falou aqui até agora, que é longo prazo, que é ser capaz de atender as diversas áreas de negócios das suas diferentes necessidades, suporta LGPD, é fácil manter o compliance com isso, você vai conseguir chegar, porque hoje todo mundo fala, né? Eu quero ter predição, eu quero ter inteligência artificial, né? E aí você vai ver, o cara não tem nem o DW, né? Então, isso é uma questão, eu acho que as pessoas precisam, quando sentam na mesa com qualquer consultoria, com qualquer especialista, e não só de dados, né? Porque eu acho que isso é algo que se aplica para a vida. Mas, cara, entra um pouco mais para ouvir, né? Porque, assim, você está pedindo a opinião de um especialista, e aí você não está querendo ouvir, né? Falando das contradições, né? Mas, cara, para um pouquinho, entende, né? Vamos... E assim, é um trabalho... eu acho que uma das coisas que a gente tem, né? A gente em Quest aqui tem de muito legal, que a gente é muito parceiro do cliente. Então, tudo é pensado muito junto, a gente sempre tenta aproveitar o que o cliente tem, o momento dele, a velocidade do negócio dele, né? É tudo muito construído junto, assim, e sempre buscando aproveitar ao máximo o que já existe ali. Nunca é uma postura de, cara, joga tudo fora e vamos começar de novo, né? Então, a gente até fala que a gente é agnóstico, né? Então, aqui a gente não vai empurrar uma ferramenta. Então, se você está acostumado a atender com a ferramenta XYZ, e ela te atende, ela atende essa estratégia que você tem de longo prazo, tá bom, vamos continuar nela, não tem por que mudar, né? A gente está falando do custo também, que é importante otimizar essa parte também. Então, mas tudo isso tem que sentar e tem que ser conversado, não adianta... e a gente encontra muita resistência, né? Ainda elencando equívocos. Essa resistência também do cara vir com uma coisa pronta e achar que aquela é a melhor solução do mundo. Mas, cara, mas vamos estudar, vamos fazer um benchmark, né? Vamos ouvir pares seus em outras empresas, como que eles estão fazendo, né? Dá para fazer tudo isso, assim, mas tem que ser um negócio mais pensado, né? Eu acho que até complementando isso, Gabi, pegando como gancho, um dos diferenciais nossos, talvez uma particularidade... É exatamente isso. O cara, ele chega já achando que ele sabe o caminho, sabe? Tipo, ele quer a gente meio com uma mão de obra só para executar. Sim. E acho que um dos nossos diferenciais é exatamente questionar se o que ele está trazendo, se a forma que ele está trazendo, se o que ele está pretendendo construir
faz sentido, né? A gente não é só um recurso de tecnologia. Óbvio, a gente tem um baita de um conhecimento dentro do nosso time de tecnologia, mas a gente tem uma baita bagagem de negócio. Então, a gente já experienciou várias empresas, vários cenários, e que a gente consegue fazer esse benchmark que você falou, né? Fala, pô, cara, os caras tá indo por aqui também, o que você acha? Não faz sentido? Explora até dentro da própria empresa ali, juntar um assunto com o outro, porque faz sentido. Então, acho que isso é uma particularidade nossa. Não, e é o nosso principal valor como consultoria. Isso. Eu gosto quando chega desse jeito, porque materializa o Simon Sinek, assim, ó, materializa ele e fala, ó, e aí, por quê? Vamos começar pelo porquê. Qual que é o porquê disso? E aí, essas perguntas que você traz, a gente fala brincando, eu gosto, não sei o quê, é porque acontece, né? A solução já vem pronta. Mas aí, vem, de verdade, materializa, assim, aparece o Simon Sinek do lado, assim, mas por que você quer fazer isso? No segundo, terceiro, porque você... E as coisas começam a cair, e aí vem um movimento que é uma entrega de valor muito grande do nosso trabalho, que é levar para a pessoa essa própria busca por outros caminhos. Será que a gente, de fato, precisa fazer desse jeito? Por que a gente está fazendo assim? A principal resposta, e acontece, mas aqui é assim, sempre foi feito assim. Então, tá, mas por quê? Aí a gente vai encontrar lá atrás, quando abre a caixa de Pandora, porque geralmente abre uma caixa de Pandora, um porquê de uma vez que deu errado. Não significa que todas deram errado, entendeu? Não, eu amo essa resposta do, é porque a gente sempre fez assim. E aí acho que entra numa frase muito legal que é assim, se você quer resultado diferente, você tem que fazer diferente. Né? Se vocês estão buscando atingir um outro objetivo, não adianta continuar fazendo do mesmo jeito. Então, acho que é pra gente quebrar um pouco desse paradigma, deixa a consultoria fazer o trabalho que ela foi feita para fazer. Porque aí sim, existe a chance de ter resultados diferentes. Não tem aquela frase do Einstein lá, que loucura é esperar resultados diferentes fazendo tudo sempre do mesmo jeito, né? Exatamente. Não vai. E Gabi, eu coloco mais uma polêmica aí na sua frase. Aí, ó. Deixa a consultoria fazer o trabalho. Não deixa não, gente. Pula junto, porque eu acho que é o resultado, entendeu? Isso. A gente não consegue, enquanto consultoria, isso é estratégia de trabalho. Não dá pra gente fazer sem a experiência e a história dos negócios, dos business que a gente trabalha. Especialmente TI também. Parece, às vezes, com as conversas que a gente tem, mas a área de negócios, parece que tem um desprezo pelo que o pessoal de TI tá falando. Pelo contrário, é esse histórico que faz a diferença, junto com esse olhar de negócio, esse olhar de resultado. E é por isso que eu falo muito desses porquês e dessas conversas dolorosas e necessárias. É meio que quase uma sessão de terapia, né? Sim. Que você entra ali, uma super sessão de algumas horas, para chegar num resultado e falar assim, poxa, legal, vamos fazer desse jeito. E esse é o resultado que quando você consegue, você fala, nossa, valeu a pena. Esses 3, 4 dias trabalhando nisso foram muito satisfatórios. Exato, por isso que o diagnóstico ele é fundamental. E eu sei que para quem está do lado do gestor de TI, que já veio com uma ideia pronta aqui, isso aqui foi o que a gente montou com o time nos últimos 3 meses aqui, e a gente vai apresentar para vocês o que a gente quer, o apoio para executar e tal, e não sei o que lá. E a gente começa a fazer os porquês e começa a entender, e você já vai vendo na cara do cara que, entendi, aquilo não faz muito sentido. Então, assim, é um balde de água fria. Sim. Mas é extremamente necessário, porque é nessa hora que você está evitando as decisões erradas, os caminhos errados. É nessa hora que você está estimulando um pensamento mais de médio e longo prazo e que muitas vezes você faz um shift da solução que ia para lá e vai totalmente para uma direção oposta, né? E para as pessoas naquele contexto é frustrante, Sim. Mas pensando na longevidade, no negócio, nos investimentos e naquilo que você está construindo, é muito benéfico. Sim. E aí, inclusive, como o Leandro colocou ali atrás, inclusive para a carreira do gestor que está envolvido naquilo. Então, assim, não é fácil. Por isso que são conversas difíceis. Sim, né? sim. Ninguém quer ouvir de um consultor que, cara, entendo que você quer ir nessa direção, mas assim, isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso dói ouvir dessa forma. Mas, por outro lado, quando você contrata um consultor, todo mundo pressupõe que você quer ouvir a verdade. Né? Que alguém vai lá e te aponte onde está doendo. Da mesma forma, quando você vai ao médico, cara, você quer ter uma opinião sobre o que está acontecendo com você. Né? Se eu não precisar disso, né? o médico do Google ali que você acho que eu já sei o que eu tenho. Você precisa ir lá. Então,
Não, e Sim. serve... A intenção nunca é jogar fora o que Não. a ideia ou o que já estava sendo construído. Na verdade, muitas vezes a gente enriquece uma Isso. ideia que já veio, né? Isso, não, e aquilo nunca é 100% perdido, porque mesmo que seja, já aconteceu com a gente. De chegar, o cara feliz da vida, né? Pra apresentar aquilo, olha, isso aqui é o que a gente construiu e demais. E aí você olha e você fala... Mas assim, só o exercício dele ter construído aquilo já é válido. Mesmo que não vá usar nada daquilo que ele construiu, né? Porque ele passou a partir daquilo a entender uma série de coisas que ele não entenderia, talvez, se fosse a gente falando, né? Então, ele fazendo, ele conseguiu entender. Então, nunca é totalmente perdido. Mas, do nosso lado, também tem todo um jeitinho de falar, não, mas espera aí, não é bem assim, né? Vamos por aqui. Tem todo esse cuidado que a gente tem também, porque senão gera muita frustração, né? Você Sim. fala, putz, então o que eu fiz não serve para nada. Mas que problema do negócio nós estamos resolvendo com isso? O que nós estamos entregando para a companhia? Que número nós vamos mexer lá na ponta? O que vai gerar de resultado, de impacto, seja financeiro, seja algum outro tipo de impacto, né? E à medida que essas perguntas a gente entende que o cara começa a ter dificuldade lá do outro lado de responder, é aí que a coisa começa a mudar de figura, porque, né? Então, É o movimento, né? É o movimento, então. Não, e é aí que está o nosso valor, porque ele não foi capaz de fazer essas perguntas, né? Exatamente. A gente faz de uma forma isso. diferente, a gente atua de um jeito diferente, E porque ele está olhando... a gente, né? Isso que o Leandro falou, mas essa visão de helicóptero. Você consegue olhar, aqui tá assim, ali tá assim. O cara que tá ali envolvido, né? Pensando na TI, desenhando ali uma arquitetura, ele tá dentro do mundinho imerso, dele. né? Né? Isso não é ruim de forma alguma, porque ele tá inserido... Se for perguntar pra pessoa do financeiro, ela sabe do financeiro, ela não sabe como que o número dela impacta no RH, né? Então, o cara da TI tá olhando para TI, para arquitetura dele, mas ele não soube, né? Não tem essa capacidade, na maioria das vezes, de fazer essas perguntas. Mas Isso. que problema que você está resolvendo? Como se E te tem atende, né? Tem um ponto aí, assim, que, cara, torna a vida do gestor de tecnologia dentro das empresas cujo core não é tecnologia, ela é muito difícil. Muito. Né? Muito. Ela é muito difícil. E acho que... porque, assim, tem todo esse contexto que você falou, né? E o cara tá lá, estamos discutindo dados, mas esse mesmo gestor, ele está responsável pelos ERPs, pelos sistemas de gestão transacionais, é o CRM, e ele está sendo cobrado por segurança, e tem o pessoal de infra no pé dele, e tem uma... Cara, tem uma infinidade Tem o downtime toda. de fábrica. Tem o downtime de fábrica, de sistemas. Tem os legados das empresas que foram adquiridas e que precisam ser integrados. Tem tanta coisa acontecendo. E você pega o percentual dele de tempo dedicado a dados, é uma fatia pequena. Então, assim, é muito injusto a gente que eu falo assim, qualquer pessoa exigir que esse cara tenha esse nível de profundidade, de quando pensou numa estratégia de dados, né, já sabe que tipo de problema do negócio está resolvendo e tal, assim, porque o dia a dia desses caras é muito complicado. Isso. E aí, linka totalmente com o que vocês falaram, que é por isso que precisa ter um especialista colado para... Né, a gente é um acelerador, como você bem falou, mas a gente é um farol também, que vai botando luz nas coisas importantes e vai mostrando, ó, o caminho é por aqui, o caminho é por ali. E vem comigo, né? Nesse assunto dados, vem comigo que eu vou te levar e você vai chegar lá do outro lado. Então, assim, porque senão é humanamente impossível o cara dar conta de tudo isso e ter essa clareza. Não, e por isso que eu defendo a necessidade de uma vertical de dados, né? Porque não dá para estar isso tudo com a TI. Ou ter uma parte da TI dedicada exclusivamente a dados, como não importa, mas precisa ter um time dedicado a dados dentro da empresa. Então, né, pensando em tudo isso que você falou, é isso e é por isso que eu não quero personificar, de falar, o gestor de TI está fazendo errado. Não, ele está fazendo o que dá, do jeito que dá, com o que ele tem, né? Com certeza ele está fazendo o melhor que ele pode ali dentro da limitação dele, né? Por isso que precisa de apoio externo, por isso que precisa ter gente dedicada a dados. E aí, né, essa questão que a gente falou também, né? Se fosse resumir essa conversa toda assim, pensando em estratégia de dados, né? Qual que é o primeiro... pensando em construir uma estratégia de dados. Qual seria o primeiro passo? Botar todo mundo na mesa. Não pode ser só TI, não pode ser só negócio, né? Então, tem que ter todo mundo. Porque senão vai ficar uma solução pela metade.
Sim. Né? Uma solução que é linda tecnicamente, que é super moderna enfim, e que não vai atender o negócio, ou se não vai atender o negócio de um jeito louco que é insustentável, Sim. né? Que não tem governança, que não tem compliance, que não dá para crescer do jeito que é feito, enfim. Então, tem que botar... E aí ter a consultoria para ser o especialista ali. Então, é um tripé, né? É consultoria, né? Consultoria, gente especializada naquele assunto, né? Porque, como a gente disse, as empresas não são, né? A maioria delas. Negócio e TI. Não dá para fazer um projeto de sucesso, como o Leandro falou, sem essas 3 coisas. Né? Acho que tem que ter especialização, é sempre muito importante. A Enquest é uma empresa de dados, certo? Especialista, muito especialista. 12 anos, só fazendo isso para grandes empresas, dentro, fora do país, né? Uma baita de uma bagagem. A gente não se mete a fazer dentro de casa um projeto conta própria de CRM. Precisa de CRM, você contrata o especialista de CRM. Precisa de RP, a gente contrata o especialista de RP. Então, assim, para o nosso cliente é a mesma coisa. Né? Tem que ter especialização, porque com especialização você alcança resultados muito melhores, né? E acho que, só pegando esse gancho do que você está falando aí, numa visão um pouco mais conclusiva, para mim, assim, quando a gente pensa em iniciativas de dados, uma forma... olhando com essa visão mais abrangente do jeito que vocês falaram, de helicóptero, gostei do helicóptero aí. É não olhar de forma isolada. Tem que tentar pensar sempre no... A gente sabe, o dia a dia tá cantando ali, tá demandando e não vai parar. Mas tem que ter algo em paralelo a isso que tá olhando para o todo e que tá conectando a iniciativa, os dados, a tecnologia com os objetivos da empresa, né? Os objetivos estratégicos, nosso plano estratégico, para onde a gente está indo, como tecnologia e dados vai suportar essa direção que a gente está querendo chegar, né? Sem tecnologia a gente sabe que não chega. E essas coisas elas têm que estarem conectadas. Se perder esse elo, a empresa vai se perder e vai pagar caro. Então... E aí, né, Lu, que a gente entra num ponto que é muito legal, né? Por isso que os projetos de dados são tão desafiadores e tão prazerosos, né? Você consegue fazer um aplicativo para uma área da empresa só falando com aquela área. Você consegue desenvolver um app. Coloca no ar, tá na Play Store com adoção alta ainda. Conseguimos. Mas a gente tem muita dificuldade e não vai conseguir montar um projeto, uma estratégia de dados, se a gente não fizer isso de uma maneira ampla. Se a gente não entender essa cultura de dados, se a gente não entender qual que é o business dessa empresa, se a gente não entender onde essa empresa quer chegar com esse projeto de dados. Então, por isso que eu falo assim, parece brincadeira, não é por isso, não é à toa que o cara é um dos maiores TED Talkers do mundo. Começa ali pelo porquê. Por que você quer uma estratégia de dados? Vamos lá na raiz. Por quê? Porque eu quero melhorar isso, eu quero ter mais resultado aqui. Então, tá bom, peraí, seu primeiro foi esse. Aqui tem alguma coisa. Se a gente já for colocar no 80-20, a gente já sabe que é por aqui que a gente vai. Então... por isso que quando a gente fala de um projeto de dados, é muito diferente de quando a gente fala de um projeto de tecnologia. Vamos fazer um app? Conseguimos fazer um app para uma área falando somente com essa área. Conseguimos fazer um data lake, assim, 2010, etc., falando só com a área? Mesmo que a gente faça num Oracle da vida. Vamos fazer errado, vai faltar coisa, entendeu? O projeto de dados é muito desafiador por isso os especialistas, por isso as consultorias que têm anos de especialização nessa área. Imagina a Enquest mesmo, 12 anos de jornada, várias mudanças. Desde DW, Data Lake, agora Cloud-Based, a GenAI, o Fabric, todas essas mudanças e a gente está ali investindo tempo, investindo conteúdo, investindo inteligência e capital intelectual justamente para gerar esse tipo de questionamento, para a gente ver as particularidades do negócio que a gente trabalha, né? O nosso negócio é dados. O negócio da empresa pode ser transporte logístico. Sim. Vamos lá, vamos entender. E aí entender que tecnologia é uma parte de um projeto de dados. A tecnologia não é o projeto de dados. Né? Isso mesmo. Legal, gente. Acho que a gente teve um bate-papo bem bacana aí. E acho que só para fechar aqui a mensagem principal, não é pegar os gestores, os líderes ali de tecnologia e né, bater neles. Na verdade, é o contrário. É muito
mostrar que tem muito potencial ali para ter mais sucesso, né? Ajudar eles onde eles... ajudar O mercado já está fazendo isso, né? O mercado já está batendo. Então, né? na verdade, a gente só... Não, a gente não vai bater mais. A gente vai te ajudar a parar de apanhar. Exatamente. Vai Acho que segurar a gente... granada sem pino com você. exemplificar, trazer alguns cenários aqui e mostrar que a gente está junto. A gente pode contribuir muito para dividir essa granada aí. Na verdade, jogar essa granada... Se tiver como voltar o pino de volta... Volta o pino. O Capitão Nascimento voltou, longe, a gente pode voltar. Mas no fundo é resolver tudo isso aí e, enfim, mostrar uma luz ali para eles, né? Queria agradecer aqui a oportunidade de vocês. A gente sabe que as agendas são bem concorridas aí. Acho que a gente teve um papo bacana aqui, né? Sim, muito bom. Boa. E fechamos no prazo. Muito legal, muito legal. Valeu pelo papo, galera. Muito bacana. Valeu, gente. Muito bom. Muito bom.